Em comemoração ao centenário do nascimento do sociólogo Florestan Fernandes, apresentamos neste vídeo de forma resumida algumas de suas ideias principais, com o objetivo de fornecer uma introdução ao pensamento deste importante intérprete da sociedade brasileira. Florestan Fernandes nasceu em 22 de julho de 1920, na cidade de São Paulo. De origem humilde, concluiu o ensino básico tardiamente, aos 20 anos. Logo em seguida, em 1941, ingressou no curso de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo. Mais tarde, assumiu o cargo de professor e pesquisador dessa instituição, onde se destacou como titular da cadeira 1 de Sociologia. Foi junto à USP que ele desenvolveu algumas de suas discussões teóricas mais importantes. Em 1968, foi obrigado a se aposentar pela ditadura militar. Em seguida, deixou o país e passou a lecionar em universidades dos Estados Unidos e do Canadá. Retornou ao Brasil em 1972 e, alguns anos depois, passou a atuar junto à PUC de São Paulo. A contribuição de Florestan para a sociologia brasileira é enorme. Ele elaborou uma nova abordagem para questões que já eram trabalhadas por outros autores e correntes de pensamento no Brasil e na América Latina. Uma das grandes marcas que o diferencia dos seus antecessores é que ele buscava um olhar a partir da periferia, daqueles elementos vistos como supostamente à margem. Acreditava que os elos mais fracos ilustravam o funcionamento da sociedade como um todo, seus princípios e como ela se articula. Ele incorporou às suas análises os pensadores clássicos da sociologia, como Marx, Weber, Durkheim, Spencer, Mannheim e outros. A diferença é que Florestan considerou as especificidades da formação social brasileira, bem como as suas contradições e processos históricos. Essa forma de pensar a sociedade amadureceu a partir da grande sensibilidade de Florestan. Ele notou, sobretudo entre os anos de 1950 e 60, o acelerado processo de mudança que atingia a sociedade brasileira. Logo, não bastava mais apenas explicar o processo de formação da sociedade, tema favorito dos intérpretes considerados clássicos. Importava à sociologia entender os sentidos da mudança social em curso e os obstáculos que se colocavam diante daquele processo. Florestan notava que a mudança social era, até certo ponto, inevitável, um pouco espontânea. Mas, segundo ele, essa mudança poderia ser pensada, planejada ou provocada. A mudança social é parte de processos que ocorrem na sociedade. E quando o sociólogo se torna instrumental para a mudança social, isso significa que existem dentro da sociedade forças que operam no sentido da mudança e que procuram apoio na pesquisa científica e no trabalho intelectual do sociólogo. Portanto, é um mito pensar que o sociólogo é um demiurgo. O sociólogo, o historiador, o antropólogo, o psicólogo, por aí afora, eles não são em si mesmo agentes de mudança. Mas, de outro lado, a ciência é um dos meios mais poderosos de mudança na história moderna. E é por isso que há uma vinculação muito importante entre a ciência e a transformação do mundo. Para Florestan, um conhecimento ampliado sobre a sociedade contribuiria para guiar a mudança num sentido específico. Este, para ele, era o da democracia popular e socialista. A sociologia era vista, portanto, como uma ferramenta indispensável. Podemos identificar essas preocupações ao longo de toda a trajetória de Florestan Fernandes. Destacamos aqui 3 temas importantes que exemplificam e ajudam a entender sua forma original de olhar para a sociedade brasileira: raça, classe e democracia. Para Florestan, o processo de abolição da escravidão não inseriu os negros de fato na sociedade brasileira. A virada do século XIX para o XX compreende também a imersão do Brasil no capitalismo moderno, ou como Florestan chamava, na ordem social competitiva. Ele está dialogando criticamente com uma corrente de pensamento que, desde Gilberto Freire, afirmava que havia no Brasil uma democracia racial entre brancos e negros. Porém, foi necessário ressaltar a contradição existente entre um status jurídico de liberdade e uma situação real no pós-abolição. A passagem do trabalho escravo para o trabalho livre e assalariado, especialmente em São Paulo, centro desse novo tipo de desenvolvimento capitalista,
não possibilitou as mesmas condições de educação, moradia e postos de trabalho para brancos e negros. Existem duas barreiras na sociedade brasileira que são muito fortes. Uma é social, é a barreira de classe, que o homem branco vence quando ele consegue uma oportunidade de se escolarizar, de se profissionalizar, de subir socialmente. Já o negro tem a barreira social e a barreira racial. Ele tem duas barreiras a enfrentar e a vencer. Por isso que classe e raça estão tão interdependentes. E depois do negro conseguir êxito na profissão, ele ainda precisa lutar por sua autoafirmação como pessoa. Foram, por exemplo, os homens de classe média, as mulheres de classe média negra, que descobriram as manifestações mais chocantes do preconceito e da discriminação. O problema para Florestan é que há uma diferença entre viver numa sociedade de classes e pertencer de fato a ela. Até então, os negros haviam sido alijados de condições mínimas de dignidade humana e só haviam conhecido o trabalho forçado. Entrar no mercado competitivo buscando um emprego, ainda mais diante da imigração de europeus, era um processo difícil. Por isso, a marginalização e a discriminação permaneceram no cotidiano da população negra. Seus efeitos são sentidos na sociedade brasileira até os dias atuais. Desenvolvimento desigual. Florestan analisou as condições do subdesenvolvimento brasileiro e sua relação com os países capitalistas centrais. As interpretações correntes sobre o subdesenvolvimento acreditavam que se o Brasil se desenvolvesse repetindo os passos das nações já desenvolvidas, suas desigualdades seriam reduzidas ou mesmo eliminadas. Para isso, as regiões brasileiras consideradas atrasadas deveriam se desenvolver tendo em vista alcançar o patamar das regiões modernas. Porém, Florestan desmistifica essa perspectiva, afirmando que as desigualdades internas do Brasil fazem parte da lógica de reprodução capitalista, ou seja, são adequadas ao lugar específico que o país ocupa na organização e estruturação das nações capitalistas. O Brasil contribui de forma particular para a reprodução desse sistema. As relações entre o moderno e o arcaico demonstram que a sua manutenção é característica de uma sociedade periférica. Isso se deve ao fato de que o nosso estágio de desenvolvimento não é uma etapa, mas sim resultado de uma formação social em que estruturas modernas se acomodaram a estruturas arcaicas, desde a colonização. Em outras palavras, o Brasil se modernizou sem resolver questões históricas e sem que todas as forças produtivas estivessem plenamente desenvolvidas para suportar todas as inovações. Como consequência, internamente temos a organização de um sistema de classes e a continuidade de uma dominação de fora para dentro, inserindo o Brasil no chamado capitalismo dependente. Revolução burguesa. Para Florestan, não era apenas a estrutura econômica brasileira que refletia esse caráter periférico e dependente. As classes sociais fundamentais, como a burguesia e o proletariado, também pareciam distantes das formas de organização e ação identificadas nos países desenvolvidos. Florestan se preocupou em particular com o papel da burguesia. Como essa classe havia liderado o movimento que levou ao declínio do antigo regime e à modernização de nações como a França e a Inglaterra, havia certa expectativa de que uma burguesia nacional brasileira contribuísse para o processo de mudança social em curso. O que se viu, no entanto, com o apoio majoritário dessa classe ao golpe militar de 1964, foi o caráter conservador e reacionário da burguesia brasileira. E, infelizmente, eu não posso responder dizendo que a nossa burguesia já alcançou uma consciência plena de suas potencialidades. E iria mais longe mesmo. Eu diria que na atual situação histórica, mesmo que a burguesia alcançasse essa consciência, que ela não alcançou ainda, ela teria poucas possibilidades de vencer o condicionamento exterior
e lutar por autonomia. De fato, uma burguesia pró-imperialista dificilmente pode ser uma burguesia que lute por emancipação nacional. E o comportamento das nossas classes dominantes nesses últimos anos, apoiando o golpe de Estado de 64, e depois, no momento de crise, bloqueando as vias das eleições diretas, ajudando o regime a enterrar as eleições diretas, valorizando o colégio eleitoral como um mecanismo de autodefesa, tudo isto prova o quão longe, quão distante da realidade está essa burguesia. Ela ainda não se pensa como uma burguesia que poderia desempenhar papéis revolucionários. Para Florestan, essa postura foi assumida como uma forma de garantir a manutenção da dominação interna, pautada, por exemplo, na superexploração do trabalho ou na concentração de terras. Diante das ameaças impostas pelo processo de modernização, a burguesia brasileira optou, segundo Florestan, por abandonar o seu papel revolucionário. Consolidou, assim, sua aliança com setores oligárquicos nacionais, enquanto se contentava com o papel subalterno no cenário internacional. Para Florestan, o trabalho do sociólogo sempre esteve colado ao esforço por transformar a sociedade brasileira. Essa convicção o levou a concorrer a um posto de deputado na Assembleia Constituinte. Eleito, Florestan contribuiu para a elaboração da nova Constituição promulgada em 1988. O seguinte trecho do seu discurso revela o quanto o trabalho do deputado estava pautado pelas reflexões do sociólogo. Eu talvez seja o calouro mais velho desta casa e sinto-me honrado em estar nesta condição de um calouro com 66 anos. Nós tivemos uma transição que se chamou transada, isto é, a atual nova república nasceu de um parto da ditadura e o que nós herdamos foi uma ordem institucional ilegal. Estamos aqui para elaborar uma Constituição para hoje e para os próximos 25 ou 50 anos. Nós estamos em uma situação extrema. A nossa burguesia ganhou uma oportunidade histórica nova. E torna-se estranho que eu, marxista, venha aqui defender a validade de uma Constituição burguesa e a renovação de uma Constituição burguesa. Mas esses são os fatos históricos da nossa evolução e contra fatos inexoráveis não há como fugir.